Bem, obrigada a todos os presentes da mesa. Achei todas as falas muito enriquecedoras. Meu nome é Mojana, eu sou doutoranda aqui do Programa de Estudos Africanos e eu sou brasileira. Eu queria dividir a minha fala em duas partes. Uma parte vai ser uma parte mais militante e aí, no final, eu quero dar uma contribuição mais para a parte científica da discussão. Eu queria problematizar uma coisa que surgiu na fala da Faranaz e na fala do Rodrigo, que é a questão das múltiplas identidades. Porque, em geral, quando as pessoas entram nesses debates, elas colocam as suas múltiplas identidades pressupondo que os negros têm uma identidade só, uma identidade única. Eu, particularmente, como brasileira, eu sou mestiça. Meu pai é branco, minha mãe é negra, mas cada vez que eu olho no espelho, eu não tenho dúvida sobre aonde que eu me coloco. Porque, como a gente costuma dizer, de onde eu venho, ninguém me deixa esquecer a cor da minha orelha. Então, eu posso reivindicar a identidade que eu quiser, individualmente. Agora, na hora que eu chego no coletivo, a minha inserção social está muito marcada, muito demarcada, pelo contexto social em que eu estou, em que as diferenças passam, entre outras coisas, pela cor. Passam também por questões de classe, por questões de gênero e tal, mas passam, sobretudo, pela cor. Então, eu acho importante a gente pensar um pouco sobre isso, porque a gente sempre pensa nas nossas múltiplas identidades e esquece as múltiplas identidades do outro. Uma segunda questão, sobre essa coisa de racismo sutil e racismo explícito. Para mim, eu tenho individualmente uma certa dificuldade de entender isso, porque o racismo é o racismo, e é ruim em qualquer situação. Quando ele se dá de maneira mais frontal, você pode até tomar um tiro na cara, como aconteceu em Ferguson, como acontece no Brasil com muitos jovens negros e tal, mas isso não quer dizer que quando ele acontece sutilmente, ele não seja também muito ruim. Porque essas sutilezas do racismo que acontecem aqui, elas inclusive deslegitimam a minha queixa enquanto vítima de discriminação. Por quê? Porque se acontece uma coisa, uma situação em que uma pessoa passa por um evento sutil de racismo com o outro, e essa pessoa chega e vai reclamar da situação, ela vai passar por louca e fala, não, isso é coisa da sua cabeça. Você está imaginando coisas, ou a pessoa estava só brincando, foi só uma piada. E eu aposto que as pessoas que estão aqui presentes devem ter inúmeros exemplos disso, e eu mesma já passei por isso aqui no Isqueté, por exemplo. Então, é nesse nível em que isso que a gente chama de racismo sutil prejudica, porque ele nos impede de desconstruir simbolicamente as situações de racismo pelas quais a gente passa. Bom, e também estado colorblind, também eu achei, também é estranho, porque por que a categoria racial ou étnica especificamente é tão problemática? Vamos pensar num estado genderblind, por exemplo. Não vamos mais fazer categorias de gênero. Vamos contar só a população no todo. Nós não vamos mais diferenciar quem são homens e mulheres. Bom, ok, eu estou colocando esse exemplo que pode parecer um exemplo meio absurdo, meio extremo, mas para pensar por que determinadas categorias a gente aceita de maneira meio natural e por que outras a gente vê de forma tão incômoda. E aí, só para entrar já na parte mais científica, como eu estava dizendo, como que a existência dessas categorias pode ajudar, por exemplo, numa compreensão melhor da sociedade? O Instituto de Política Econômica, de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele tem
que é uma instituição brasileira, tem um longo levantamento sobre a situação da população brasileira em vários aspectos, né? E esse levantamento só é possível por conta da existência de estatísticas de base racial. Tá? O que esse levantamento ajuda, por exemplo? Tá? Ele ajuda a perceber os limites das políticas universalistas. Tá? Até onde, por exemplo, as políticas de distribuição de renda chegam. Tá? Qual é a parte da população que mais tem dificuldade de acesso a esse tipo de política? Tá? E quando você cruza o dado racial com o dado econômico, nessas estatísticas, é possível perceber que existe uma parcela da população que tem mais dificuldade de acesso a essas políticas e aos benefícios que elas trazem, e que, por acaso, olha só, essas pessoas são negras. Que coisa do destino. Tá? Então, quer dizer, há riscos, concordo, esse não é um debate fácil, porque a mesma estatística que pode trazer ganhos também pode trazer perdas de outra parte. Mas, né, a gente precisa pensar nessas coisas com carinho. Só isso. Obrigado. Fugindo das questões de identidade, o meu nome é José Teixeira e sou branco, não é? E não sou uma mescla mediterrâneo-ocidental. A primeira vez que fui recenseado, fui informado que era branco. E perguntei à elite intelectual daquele sítio porque é que mediam as cores, ou porque são de cores que estamos a falar, cor de pele, não é mais nada, e a elite intelectual não me soube responder. Ok? A elite intelectual tinha o poder. Não era branca, mas não me soube responder. Faz muita confusão esta temática. Discordo muito do título do Ricardo ou Rodrigo. Nunca pediria, por favor, isto. Isto é uma matéria de luta política, não é a favor da luta política. Faz muita confusão pedir, por favor, para não recuperar as raças como instrumento, porque estou perfeitamente de acordo consigo em duas dimensões. A primeira é que isto serve para inquistar, para as reificar, e em segundo lugar serve, como é que este pequeno exemplo biográfico, dizem-me que eu sou branco, eu não me identifico como branco. Dirão muitos, porque és branco, não sofres nenhuma discriminação, em alguns contextos. Portanto, dentro deste meu quadro, em que acho, independentemente de nós possamos pensar sobre a necessidade de combater o racismo, subtil ou violento, acho muito perigoso seguir muito perigoso, acho errado, não é perigoso, acho errado seguir estas categorias. Mas, acima de tudo, como contributo, faz muita confusão a confusão entre etnicidade e raça. É evidente que é um debate, é uma conversa. Eu vivi muitos anos num país onde faziam censos e onde se perguntava quais eram as raças. Aqui só se fala de branco e negro, ou branco e preto, se preferir, com alguma alusão à raça muçulmana, pelo que eu percebi, e para aquilo aos mestiços, que noutros sítios se chamam mulatos. Mas de que categorias é que estamos a falar? Eu ouvi dizer, temos que perguntar para conhecer, mas as pessoas têm que dizer as categorias nas quais se reconhecem. Há alguma maneira de fazer um censo ou uma estatística onde cada um de nós diz aquilo que quer? Quantas etnias é que o sistema informático vai aceitar? Quer dizer, as pessoas vão ter que ser dadas uma grelha, nem que sejam um enorme outros. Depois, eu vivi num país onde não se pergunta a etnia. E esta é uma questão que pergunta-se a língua. Dá mais ou menos para lá chegar, mas esta é a questão. Aqui passa-se por cima da etnicidade, nós temos o chuchu, que é os ciganos. É o chuchu das preocupações identitárias para nós, porque é uma particularidade. Mas, se estamos a falar na questão portuguesa, ok, quais são as raças que vamos identificar para perguntar? E quais são as etnias que vamos identificar para perguntar? E com as quais vamos trabalhar, não é só para fazer o inquérito. Mas é evidente, não é evidente para as raças, porque é importante, mas é evidente que se formos para um país e começarmos a trabalhar sobre quais são as etnias que existem, para além da questão que não é nada teórica, é uma questão prática, se aquilo representa mesmo uma categorização ou não, para além disso, o que nós vamos estar a fazer é uma delimitação, que também é geográfica, das etnias existentes. E uma descrição das populações e uma autodescrição das populações dessas etnias. Cai fácil. Só temos, bem, a priori, porque depois temos um conjunto de pessoas que vêm de outro lado que se calhar vão dizer eu tenho uma etnia X, Y ou Z.
Houve os índios, aqueles estão. Portanto, para cortar, para outros falarem, além da minha aversão no seguimento do que o Rodrigo referiu, Rodrigo Drão, não é? Brito, peço desculpa, referiu, o meu desconforto com uma apresentação, é evidente que é um penal, com a grande confusão é de etnicidade, não era aqui uma conferência académica, evidentemente, mas o grande desconforto entre a utilização da etnicidade e da raça, porque é uma confusão que vai permitir uma utilização confusa e mais dada às reificações. Obrigado. Boa tarde, obrigado a todos. Meu nome é Simone Tulumelo, sou investigador aqui ao lado no ICS. Vou tentar ser pragmático, porque não quero entrar nestas questões de identidade, etnicidade, mas servem ou não estes dados? Eu estive no ano passado a investigar outra coisa, segurança urbana, políticas de prevenção do crime nos Estados Unidos. Ali há bué de dados, é fantástico para o investigador social, recolher tudo, fazer esses mapas fantásticos. Acabava por ver que os bairros africano-americanos são os bairros onde há concentração de pobreza, de doença mental e de violência, muita violência. Para mim, isto é uma clara prova do fato que a única maneira para garantizar segurança é atacar os problemas sociais, não é? Mas os meus próprios mapas podem ser utilizados para dizer os pretos são criminais. Então, o problema aqui, começamos por distinguir a dimensão analítica, que pode ser útil ou menos, e a dimensão pragmática. A minha percepção é que onde se recolhem os dados pelo Estado, os dados acabam por reforçar o racismo e não o antirracismo. A minha percepção é que é importante estudar racismo, todos os níveis, do mais ligeiro, mais pesado, estrutural, é que temos muita gente em Portugal que estuda, sem dados, ou com dados recolhidos de outra forma. Mas no momento em que o Estado vem naturalizar o racismo, a raça, foi um lapsus, acaba por naturalizar o racismo. E nos Estados Unidos, que é um país onde as diferenças raciais não são de descendência, porque a gente que está a viver no mesmo lugar há 500 anos já, eles chamam-se africano-americanos, mas nem sabem o que é a África muitas vezes. O Estado arrisca naturalizar aquilo que diz querer combater, ou seja, o racismo. Esta é a minha percepção. Boa tarde, o meu nome é Giovanni, sou de Sintra, Conselho ou linha de Sintra, tanto faz, como quiserem. Aquilo da entidade é uma coisa que vem mexendo já há muito tempo e eu posso dar um pequeno exemplo. Lembro-me de estar ainda no básico e no final do período, em conjunto com todas as turmas, organizávamos um torneio. E o torneio era uma alusão às seleções, que era a seleção portuguesa, brasileira, guinense, cabo-verdiana. E acontecia uma coisa bastante interessante, é que a seleção portuguesa eram só pretos mesmo. E depois olhávamos para as outras seleções, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, também eram só pretos. Íamos para o Brasil, tínhamos os mestiços. E a entidade é algo que não vale a pena mesmo discutir, porque cada pessoa é livre de decidir como quer ser, ou como se ver, porque há pessoas que, como o senhor estava a dizer, se calhar sente-se mais africano talvez que eu, e não vale a pena entrar por aí. O que me assusta mais é no levantamento de dados, e queria-me cingir mesmo no levantamento dos dados. Há um problema que nós não estamos a discutir, é que esses dados já são levantados. Eu vim de um conselho e quando nós vamos ouvindo histórias, eu tenho 22 anos e parece que já ouvi tudo, e ainda há 2 semanas tive a oportunidade de estar com a Cristina num projeto que nós estamos, ouvi histórias que eu pensei, pronto, contaram-me coisas que... contaram coisas que eu vivo em Sintra já desde pequeno, contaram-me coisas que eu pensava que já não existiam. E nós temos que ver que naquela história da construção e desconstrução, nos últimos 4 anos, 5 anos que eu tenho estado mais perto do movimento dos ativistas negros, e tem havido uma grande construção. Temos associações como o JAS, que eu só conheci agora, mas a volta do mundo, desde o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, e as pessoas estão a ver que está a ser feito algo e estão-se a focar em desconstruir aquilo que nós estamos a construir.
E nós temos que ver que, e eu falo por experiência própria, tive 8 meses a trabalhar numa empresa de estudos de mercados, era algo familiar de um colega meu da faculdade, e os levantamentos são feitos, os dados são feitos, perguntam-se às pessoas, é perguntado às pessoas, a senhora pode responder qual é que é a sua cor? E as pessoas, na humildade, respondem. E nós estamos aqui a discutir algo que já é feito. Nós devemos discutir esses levantamentos estão a ser feitos para quê? Eu gostava de acreditar que era só para uma questão comercial, mas eu não acredito nisso, porque eu vivo em Sintra, cresci em Sintra, faço parte de uma associação juvenil, que é a Rede de Participação Juvenil, sou dos órgãos sociais, sou o presidente da associação, e eu, quando vou à Assembleia Municipal de Sintra, nós não temos um único deputado municipal negro. E Sintra de dia é negro, Sintra de noite é negro. Por isso, nós temos que ver o que é que está a ser feito com esses dados, porque os dados já são levantados, de facto. Não é só isso. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar a iniciativa. Acho que é muito interessante. Não é mais do que interessante, não é absolutamente necessária na circunstância que nós vivemos atualmente. Eu não iria tecer considerações do ponto de vista teórico. Achei que a Cristina tinha chamado a atenção para a disparidade que existe entre aquilo que está estatuído, quer dizer que não se podem desagregar dados e depois, de facto, os dados já estarem desagregados. Portanto, eu acho que isso é muito importante quando se quer ter uma estratégia de combate à situação de racismo, mas eu só quero chamar a atenção para um aspecto importante. Não vou agora aqui pensar se é ou não pertinente distinguir raça e etnia. Acho que, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista teórico, essa questão é importante, mas queria chamar a atenção para um facto importante. Eu faço parte da FEMAFRO, está ali a Lúcia, e nós recentemente tivemos numa iniciativa onde também esteve um dos participantes da mesa, e tivemos uma reunião com alguém que tem responsabilidades políticas em Portugal, e estava-se a falar da questão da discriminação das mulheres. E não conheço, mas acho que é a Patrícia, chamou a atenção para um aspecto importante, que é, não há problema nenhum em falar-se da discriminação sexual, mas parece que já há problemas em falar-se da discriminação racial, quando se sabe que no interior da discriminação sexual existe também uma discriminação racial. E nessa reunião nós colocámos a questão da discriminação racial da discriminação em relação às mulheres negras e afrodescendentes em Portugal, e uma das responsáveis políticas disse-nos que os nossos assuntos deviam ser tratados no ACIM, ou seja, nas instituições que tratam das questões dos imigrantes. Ora, o que é que nós descobrimos nesse dia? Que as mulheres negras e afrodescendentes não são portuguesas e que, portanto, os seus problemas devem ser tratados nas instituições que tratam dos problemas dos imigrantes. Ora, nós sabemos que se formos tratar da questão às instituições dos imigrantes, o que é que eles dizem? Não, as senhoras não são imigrantes, as senhoras são portuguesas. Mas como nós não somos nem portuguesas nem imigrantes, qual é a situação a que se chega? Chegamos à situação de sermos apátridas. Portanto, isso só para dizer que o problema aqui não é só o facto de haver ou não uma questão de identidade, mas é como é que uma diferença absolutamente displicente, que é uma diferença natural, se transforma numa questão política. E, portanto, quando se está aqui em Portugal a dizer se há ou não há racismo, basta perceber que quando alguém quer tratar de uma questão de natureza, de discriminação racial, mandam a outra para os imigrantes, para se perceber imediatamente que nem sequer as pessoas que não são brancas são consideradas portuguesas. Portanto, é claro que se está a dar aqui um grande salto, que é o de partir de um facto para imediatamente começar a interpretar. Mas eu só gostava de saber por que razão é que as mulheres negras e afrodescendentes e os homens negros e afrodescendentes, quando têm um problema e se querem queixar de que são alvos de discriminação, a sua nacionalidade não lhes é reconhecida. Portanto, há aqui uma questão de fundo, que é a questão política pura excelência, que é a nacionalidade portuguesa não é reconhecida aos cidadãos que não são brancos em Portugal. E toda a gente sabe que a questão da nacionalidade é uma questão absolutamente vital, no que por acaso que o Rodrigo, quando falou das questões das categorizações, colocou ali a questão da nacionalidade. É que, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus puderam ter sido completamente exterminados precisamente porque lhes foi cortada a nacionalidade. Ora, aqui em Portugal há um problema que eu acho que as pessoas que estão a lutar contra o racismo têm que chamar a atenção e têm que colocar essa questão aos decisores políticos e, simultaneamente, depois também podem fazer as fundamentações teóricas todas que acharem convenientes, que é de saber por que razão é que quando alguém é vítima de discriminação racial, essa pessoa tem que ir tratar do seu problema para as instituições da imigração.
E quando chega às instituições de imigração, lhe dizem que não são imigrantes, mas são portugueses. Ou seja, qual é que é o destino que o Estado português quer dar aos seus cidadãos, a quem não reconhece sequer o direito à nacionalidade. Para não falar sequer também do modo como é identificada a identidade nacional dos afrodescendentes, que é via CEF, que é o que diz a Cristina, como se não existissem muitos negros e afrodescendentes portugueses, cuja origem não tem forçosamente a ver com a imigração. Portanto, eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, e desculpem falar assim muito depressa, mas é para dar a palavra a outras pessoas. Boa tarde a todas e a todos. Começar por cumprimentar a realização deste acontecimento. Eu queria intervir sobre três pontos essenciais, mas quero fazer um apontamento inicial. Quando estamos a falar de branquitude não é uma questão de identidade, é muito mais que isto. Branquitude é uma condição do poder. E, portanto, se nós percebermos do que é que estamos a falar, quando estamos a falar de privilégio e branquitude, estamos a perceber então porque é que é importante nós, de facto, discutirmos isto. Feito este enquadramento, eu acho que era importante nós percebermos também outra circunstância que faz com que este debate é sempre um debate difícil. Porque, objetivamente, tal e qual como foi aqui mais visível o incómodo sobre como é que nós podemos então responder ao fato de a raça não existindo, portanto, sendo uma quimera biológica, é uma realidade política e cultural e social, como é que então nós podemos fazer que essa realidade seja de facto uma categoria política? Este é o debate de fundo, porque efetivamente o que tem acontecido em Portugal é que a gestão da diversidade, a gestão da diferença, feita na base efetivamente da diferença e da categoria raça que não é reconhecida enquanto tal, faz com que o Estado arranje desculpas para não fazer aquilo que lhe compete, que é efetivamente olhar para o déficit de igualdade que afeta pessoas não brancas no sentido de privilégio branco, e não construir respostas públicas para esses problemas. E o déficit de igualdade tem a ver com uma dívida histórica, que já foi aqui falada em vários sentidos. A dívida histórica começa muito antes daquilo que estamos aqui a falar. Da escravatura, do colonialismo, da própria construção da identidade do outro. Ou seja, colocá-lo num espaço, num patamar, numa categoria política em que ela é sempre inferior. E essa é uma grande dívida histórica sobre a qual, efetivamente, para respondermos à necessidade e à urgência de nós respondermos a uma política pública que responda aos problemas que afetam pessoas por estarem efetivamente colocadas, fechadas numa identidade que lhes nega a hipótese, por exemplo, de poder reivindicar múltiplas identidades, porque simplesmente ou são negras, ou são muçulmanas, ou são ciganas, não podem ser muito mais do que isso. Isto é uma construção política. Não é? E isto implica outros desafios que também, ainda bem que está a ser organizado aqui, porque é preciso uma ruptura epistemológica também dentro da própria academia, para percebermos como é que nós vamos caminhar entre política, ideologia e epistemologia, para fazer uma ruptura total com aquilo que é a concepção do conceito raça como categoria de conflito social. Porque eu sou defensor de que para nós, de facto, conseguirmos um combate efetivo ao racismo, é preciso, primeiro, que haja uma cedência do privilégio doutrinário em relação à forma como nós olhamos a categoria raça. E esse privilégio doutrinário não é apenas uma questão só de interpretação ideológica, mas também uma questão de interpretação epistemológica. E depois tem tradução nos próprios conflitos sociais. Portanto, eu acho que, aliás, e com isso termino, como vocês sabem, o Estado português recebeu uma recomendação da ONU para efetivamente começar a criar políticas de ação afirmativa, mas para fazer isto é preciso conhecer a realidade. E quando o Estado português disse que tinha uma abordagem holística para combater o racismo, o que a Comissão da ONU lhes diz é que pode haver uma abordagem holística, mas nós não podemos responder àquilo que desconhecemos. Para haver uma resposta estrutural e global aos problemas de racismo, é preciso, de facto, conhecer a realidade. Para a conhecer, tem que disponibilizarmos os dados. Portanto,
É preciso simplesmente garantir que, de facto, tal e qual como se fez em outros patamares de combate à igualdade, nomeadamente na questão do género, na questão da orientação sexual, que esse trabalho, esse trajeto se faça com os próprios interessados, mas também com o resto da sociedade. Boa noite, meu nome é Yolanda Évora e eu vou fazer comentários bem rápidos, porque eu acho que ficou claro aqui que é uma questão muito complexa e que realmente a Academia tem a responsabilidade de poder clarificar melhor isto aqui em conjunto com os ativistas, né? Pronto, estava aqui a comentar com o Francesco, mais 2 psicólogos sociais aqui, e realmente eu não acho que há uma... Como é que disse a questão do sutil... do racismo sutil, quer dizer, que existe e é o mais perigoso, né? Porque parece-me que ele está diretamente vinculado à questão da negação. E eu acho que é um problema muito sério aqui em Portugal, a questão de se negar a realidade que é vivida por vários grupos. Há uma negação oficial em relação a isso. Eu teria muitas coisas para comentar, eu acho que fui ouvindo aqui e foi aumentando a minha preocupação em relação à complexidade dessa questão, mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa que me parece dos pontos mais importantes, é que essa discussão sobre as categorias, aqui em Portugal, ela tem que ser feita a reflexão, lembrando da questão da migração, porque ela parece sempre confundida com a questão da migração, como disse a senhora ali atrás, e o que me preocupa é que as políticas públicas que são propostas a partir da categoria migrante são políticas que eu considero que são muito complicadas e que elas precisam ser questionadas e precisa haver uma transformação, não é? Portanto, eu queria chamar a atenção para isso, quer dizer, quando se continuar o debate, para se falar dessa questão, que essa discussão sobre as categorias étnicas e raciais está vindo junto com a discussão sobre a questão da migração. Obrigada. Bom, vamos mesmo ter que... Obrigado, Yolanda. Os debates nunca acabam, não é? E, portanto, quem fica sem falar, fala noutras situações. Estamos mesmo... eu queria dar uma oportunidade a eles para falar, talvez agora começando pela Faranaz, depois a Cristina, ao Rodrigo, e vou dar à Beatriz o fecho, já que fui eu que abri. Ok, eu lamento, é sempre assim, não há espaço para toda a gente falar, mas creio que ficou já registado quais é que são as linhas de fratura e as dúvidas e as coisas inegáveis e urgentes. Okay. Eu vou dizer basicamente aquilo que estás a dizer, Miguel. No fundo, fiquei com a sensação de que, de facto, nós não temos coisas muito concretas, pelo menos há muita coisa que temos que continuar a debater. Eu vi com muita atenção todos os depoimentos, fico cada vez mais preocupada com aquilo que ouço. Evidentemente, estou preocupada com esta questão. Acho que temos que continuar a conversar. Eu fico só com estas questões no ar, que é, sim, temos de combater os racismos, mas como é que vamos fazer? Vamos utilizar que tipo de categorização? Será que já foi aqui equacionado se a raça e a étnica não devem ser também elas próprias equacionadas? E depois disso estar tratado, o que é que vamos fazer efetivamente? Quais são as medidas concretas a que queremos chegar com isto, com todas estas conclusões? Portanto, isso é que, porque sei, por exemplo, de uma colega minha que está a trabalhar na Universidade de Cape Town e que tem sido também muito ativista de todos estes processos de racialização, digamos assim, do ensino superior, por exemplo, e de outras instituições, e vive numa realidade que combateu o apartheid e, no entanto, continua a perceber que dentro do seu próprio universo, que é o universo académico, a disparidade e a desigualdade permanece. E a minha questão é, e será que também, para além desta batalha que é preciso fazer, não é, Beatriz, se nós também não deveríamos intervir muito ativamente nos processos educacionais? Eu sei, leva mais tempo, mas eu acho que era importante.
Fica só este apontamento. Bem, há muita coisa que se poderia dizer com tantas intervenções, mas eu se calhar vou falar apenas da questão que foi aquela que me ficou, da diferença entre o racismo subtil e o racismo flagrante, não é? Alguém insultar-me numa estação de, sei lá, de comboios e dizer-me preta vai para a tua terra é flagrante e é duro, mas eu sigo a minha vida normalmente e no outro dia se calhar até já nem me lembro. Agora, processos de segregação territorial, constituição de bairros, será que é normal para todos nós que quando entramos na linha de Sintra, que toda a população negra esteja em bairros de realojamento, naturalizamos isto, não é? E que depois, por causa de estarem nestes bairros, vão para escolas que, por sua vez, também só servem aqueles bairros e que vão criar praticamente só vias profissionalizantes que depois não dão acesso ao ensino superior. Não é preciso discriminar diretamente aquela criança, aquele jovem, mas é um processo de racismo progressivo e que limita as oportunidades. Portanto, para mim, o flagrante e o subtil às vezes até acabam por ser dois termos desta conversa que mais do que nos ajudar a perceber aquilo, a dimensão do racismo e os desafios que tem, eu acho que depois nos põe a discutir coisas que não têm assim tanta, do meu ponto de vista obviamente, não é? Tanta relevância. O que é isto de ser, o que é isto do racismo subtil, não é? E depois falar um bocadinho também, só para fechar, de um certo desconforto que causa, e por isso é que estamos a ter esta conversa, não é? Por isso é que estamos aqui e numa conversa tão animada, um certo desconforto que causa a ideia de recolha de dados com base na origem étnico-racial. Não faz confusão a ninguém, talvez faça a alguns grupos, assim, uma minoria, que se recolha dados sobre o género, sobre o sexo. Não faz confusão que se recolha dados sobre a classe social, não é? Hoje fazemos análises disso. E isso não levanta problemas de maior. Quando tocamos nas questões étnico-raciais, cria-se uma imensa sensibilidade sobre o tema. Só que é de uma relevância enorme fazer esta recolha. Porquê? Porque o racismo não decorre de brancos mal intencionados, não é? O racismo não decorre de pessoas brancas que não gostam de negros ou de ciganos e que os põem à parte. Porque senão, por exemplo, os capitalistas também seriam só patrões maus, não é? Que querem explorar a classe trabalhadora. Mas ninguém acha isso. Nós sabemos que até pode haver patrões bem intencionados, mas na sua posição de privilégio, no final das contas, alguém fica beneficiado e outro prejudicado. Não cabe na cabeça de ninguém também pensar que o machismo existe porque há homens muito maus que querem dominar as mulheres e o fazem intencionalmente. Por isso é que se recolhem dados. Porque sabe que é uma questão estrutural e não vamos lá com queixas. Eu não posso deixar de acabar esta intervenção sem falar sobre os números das queixas de discriminação racial, por exemplo. Em 2015 houve cerca de 84 queixas de discriminação racial e entre 2005 e 2013 só 2 é que foram alvo de condenação. Portanto, estamos a falar de uma grande ineficácia por parte do sistema de queixas como medida de combate ao racismo. Não é? Não só esse sistema não funciona, como muito do racismo não pode propriamente ser apropriável como alguém que é culpado especificamente e que me discriminou. Pronto, e com isto termino. Eu acho que houve várias correntes de resposta aqui. Gostava de começar por reafirmar que há aqui um consenso nesta mesa, pelo menos, acho que não, e neste debate, não há ninguém que diga que discuta a existência ou não do racismo, a sua prevalência na sociedade portuguesa. Portanto, aqui, pelo menos,
começamos com este ponto de partida. E uma coisa mais específica, quando nós afirmamos as nossas identidades múltiplas, e isto é uma coisa, acho que é perfeitamente, é mais que natural, pelo menos em pessoas que discutem as coisas de forma intelectual, que estão, é um artifício, não é um artifício, é um instrumento retórico. Se eu afirmo uma identidade múltipla, é para dizer que é isso que é natural. Não é para dizer, eu tenho uma identidade múltipla, mas os outros não têm. E não penso que haja qualquer problema a esse nível no debate de existirem ou não formas múltiplas de classificar as identidades, inclusive religiosas, linguísticas, etc. Acho que houve várias pessoas que falaram disso aqui. Há 2 ou 3 pontos que eu gostaria de responder. Uma em relação à diferença entre racismo flagrante e subtil e aos resultados de racismo estrutural. Concordo que há resultados, que há racismo estrutural que é subtil e que é inconsciente e que tem efeitos reais na sociedade portuguesa, certamente, mais importantes que os do racismo flagrante. Mas quando falamos em racismo estrutural, falamos em coisas muito variadas também. E se calhar temos meios de lá chegar muito variados. Um deles é, por exemplo, o efeito de classe, digamos, macro, de pessoas que vivem em bairros segregados, em bairros pobres, etc., que são estigmatizadas por viver em determinados bairros e, portanto, há soluções ou há políticas que se podem, sem fazer censos universais da população, se podem orientar para essas zonas geográficas específicas. Portanto, estão enraizados na geografia, se quiser, do racismo. E depois há outros que são muito mais subtis, se calhar menos prevalecentes, mas que são muito mais subtis e penso que as pessoas que estão habituadas a estar em organizações e empresas de classe média, digamos, qualificadas, enfrentam estes sistematicamente. São efeitos que as próprias pessoas que os produzem não percebem, não sabem que os estão a produzir. Quem é vítima deles é que percebe e que é consciente deles. E para esses instrumentos estes instrumentos estatísticos mais agregados não servem de todo. É preciso instrumentos de intervenção direta nas empresas. É muito mais difícil e muito mais subtil. Por que eu digo que o racismo flagrante é mais perigoso? Eu não quero focalizar o meu olhar só sobre Portugal, mas, em geral, se numa sociedade houver mais racismo flagrante do que subtil, o tipo de efeitos que nós estamos a ver são completamente diferentes. É a organização política, a violência política, a agressão não pontual, mas sistemática, que não é o tipo de coisas que estamos habituados a ver em Portugal. Não. Eu estou a falar de outras coisas. Eu estou a falar de outras coisas. Na Hungria, na Polónia, na Alemanha, é outro tipo de organização política e violência política. E com outros efeitos ao nível eleitoral também. Podemos falar disso mais em pormenor. Porquê é que não faz confusão recolher dados de género ou de classe e sim de raça? Porque os indicadores são muito mais objetivos. São muito menos flexíveis, são muito menos subjetivos. E eu acho que a minha argumentação foi focalizada nisso, portanto não vou repetir muito isso. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção de todos do público, deram ideias bastante interessantes. Eu, antes de fazer um comentário final, queria vos dizer que nós escolhemos esta data. Hoje é dia 20 de março e amanhã é dia 21 de março e amanhã é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Portanto, e nós escolhemos precisamente esta data para podermos ter uma discussão em torno do uso destas categorias étnico-raciais enquanto ferramenta de combate antirracista. E o que nós vemos quando falamos da questão de género é que ao longo desta década, da década
anterior, nós vimos cada vez mais mulheres a terem espaço na política, por exemplo. A política de cotas foi transformadora para o acesso das mulheres a espaços de poder e a espaços de representação política. Portanto, foi uma política de afirmação positiva que foi implementada para corrigir uma desigualdade de género que existia há vários anos e que se iria perpetuar. Portanto, era preciso medidas específicas para um grupo, para que esse grupo pudesse ultrapassar a desigualdade pela qual estava condicionada. Portanto, eu considero que nós podemos estar todos de acordo nisso, que são necessárias políticas de afirmação positiva para que grupos que estão condicionados a uma desigualdade ao longo de várias gerações, e o Mamadou explicou claramente, e houve outras intervenções que o disseram, que tem a ver com a história da cultura portuguesa, a história de Portugal tem condicionado o grupo de afrodescendentes a uma desigualdade que se vem mantido. Nós precisamos de políticas de afirmação positiva para corrigir essa desigualdade. E nós já sabemos que as políticas de afirmação positiva resultam. Não há dados concretos que nos digam que o facto de nós recolhermos dados sobre um grupo, que esse grupo vai ser mais discriminado. Esses grupos já são discriminados, como muitas intervenções aqui disseram. Portanto, não há dados que nos digam que nós, por recolhermos dados sobre a origem étnica ou racial, os negros vão ser mais discriminados. Os negros já são discriminados. Este é um facto. Esta é uma realidade. E não está sujeita a considerações. Não é um facto alternativo que nós possamos questionar. É a realidade em Portugal. E nós queremos corrigi-la. E para nós corrigi-la, precisamos de instrumentos poderosos. Eu acredito que a recolha de dados com base na origem étnico-racial dá-nos uma informação preciosa e precisa do número de pessoas que estão em determinadas condições. E nós, sabendo esse número e sabendo as condições em que estas pessoas estão colocadas, não é isento de riscos. Por isso é que temos que fazer em conjunto. Por isso é que temos que acautelar todas as dificuldades. Mas vamos conseguir ter políticas públicas de afirmação positiva que permitam combater a desigualdade e potenciar a transformação social que, como antirracistas que todos somos, é o que nós queremos. Portanto, eu acho que nós temos que continuar a discutir este assunto, temos que continuar a pensar nas categorias e como é que nós as queremos criar, mas sem dúvida que hoje demos um passo importante, que é trazer o assunto de raça para a discussão. E ela tem que estar na discussão. Nós não podemos deixar a raça de lado. Por mais que nós achemos que já não faz sentido, que não há evidências biológicas, é uma construção social, mas sim, é uma construção social e é uma construção de poder, há uma luta de poder aqui. E nós temos que a disputar e temos que derrotar alguma hegemonidade neste discurso. Portanto, eu acho que esta discussão já foi importantíssima e vamos continuar a fazê-la porque trouxe o centro da questão que está muitas vezes ausente da discussão, que é a raça. Muito obrigada por terem vindo.